Olá pessoal, bem-vindos ao canal Thermotots e hoje a gente vai fazer um exercício sobre propriedades coligativas, em especial sobre o efeito ebuliométrico. Então, esse aqui é o nosso exercício, ele é um exercício de cunho experimental, então ele fala assim: utilizando 5 becquerels em uma chapa de aquecimento, como mostra a imagem a seguir, foi feito um estudo experimental do efeito coligativo sobre a temperatura de ebulição do etanol a diferentes quantidades de fenol. Termômetros de 2 casas decimais foram utilizados para aferir a temperatura. Determine a constante ebulioscópica experimental do solvente e calcule o erro experimental. Então, ele dá para a gente essa tabela, ou seja, foram feitos 5 ensaios, né, com diferentes massas de fenol, né? A gente tem aqui no primeiro ensaio 0 fenol, aí a partir do segundo a gente já tem massas, né, diferentes de fenol dentro do etanol, que vai ser o nosso solvente, e a temperatura, essa TF é a temperatura de ebulição que foi observada em cada ensaio, né? E ele dá também aqui os dados para o fenol, né? A temperatura de ebulição, a constante ebulioscópica teórica, a massa molar e dá também para o etanol, né? Já que o etanol é o nosso solvente, então a gente vai precisar da constante ebulioscópica dela, do etanol, né? Do etanol, para a gente calcular o erro experimental, ok? Então, nessa imagem aqui ele mostra mais ou menos como foi feito, né? A gente tem aqui a chapa de aquecimento e em cima da chapa a gente tem 5 becquerels, que são justamente os 5 ensaios aí da tabela. E perceba que em cada becquerel a gente tem um termômetro, né? De 2 casas decimais, como ele fala aqui. E é isso, a gente vai agora resolver o exercício. Bom, analisando o nosso problema, a gente percebe aqui, essas são as moléculas de etanol e a molécula de fenol. Analisando o problema, a gente percebe que o fenol é o nosso soluto, né? O fenol, ele é uma substância volátil e uma substância covalente, né? Portanto, já indo aqui para as equações, né, a gente vai ficar com um fator de Van Hoff igual a 1, certo? Porque aqui a gente está lidando com um soluto covalente. Então, assim como, por exemplo, a glicose, que são solutos covalentes. Então, para solutos covalentes, a gente utiliza fator de Van Hoff igual a 1, ok? E o nosso solvente vai ser o etanol, que é justamente a nossa constante ebulioscópica, né, que a gente vai determinar, que é a constante ebulioscópica experimental do etanol, que vai ser o nosso solvente aqui, ok? Relembrando aqui o modelo de efeito ebuliométrico, né, a equação de efeito ebuliométrico, a gente tem aqui representado pelo ΔθE, que vai ser a nossa elevação da temperatura de ebulição, certo? Esse aglomerado aqui de parâmetros, que é a constante ideal dos gases, né, o nosso R. Esse T0 aqui elevado a 2 vai ser a temperatura de ebulição padrão do nosso solvente. E esse L, índice V, vai ser o calor latente de vaporização do solvente, ok? E isso aqui é justamente o que a gente chama de constante ebulioscópica do solvente, que a gente vai
a gente vai representar por K, ok? Esse W aqui vai ser justamente a molalidade, a nossa concentração molal, e o I vai ser o nosso fator de Van Hoff, que aqui a gente já descobriu que vai ser igual a 1, ok? Analisando aqui as unidades, a gente vai ficar com o molar, né, que vai ser justamente esse mol quilo aqui, né, que é a unidade de grandeza do W lá, que é a nossa molalidade. E analisando todas as unidades de grandeza aqui dentro desses parâmetros aqui que constituem o nosso K, a gente vai ficar com, corta aqui o Joule, né? Corta Joule aqui também. A gente vai cortar um Kelvin desse, então vai cortar aqui. Ok, a gente vai ficar com Kelvin, né? Dividido por mol quilo, que é justamente K por molal, né? A gente sabe que o mol quilo é igual ao molal, é a nossa concentração molal. Então, cortando aqui, ó, molal com molal, a gente vai ficar com Kelvin, que é a nossa grandeza de temperatura. Então, a nossa elevação da temperatura de ebulição, ela vai ter uma grandeza de temperatura, obviamente. Ela pode ser dada em Kelvin, pode ser dada em Celsius. Então, perceba que como é um delta, né, você pode representar tanto em Kelvin como em Celsius, que vai dar a mesma coisa. Então, aqui, esse delta θ E vai ser justamente a temperatura de ebulição observada do solvente menos a temperatura padrão, né? A temperatura padrão desse solvente puro, ok? De ebulição. Então, a gente pode utilizar esse modelo aqui para fazer os nossos cálculos e observações. Então, vamos lá começar a resolver o problema. Bom, experimentalmente, né, ele deu para gente 5 ensaios, né? Daqueles ensaios, ele deu as temperaturas finais, que vai ser justamente aqueles TF, as temperaturas de ebulição que foram observadas no experimento, né? Que vai estar embutido aqui no nosso modelo. Perceba que essa equação aqui que a gente viu, essa equação aqui, ó, que a gente viu lá no slide anterior, ela é justamente uma equação de reta, ó, onde o nosso K ele vai ser o nosso coeficiente angular, certo? O W, que é a molalidade, vezes o fator de Van Hoff vai ser o x da equação, ok? E a elevação da temperatura de ebulição vai ser o y da equação. Perceba que o coeficiente linear, que é o nosso b, ele vai tender a zero, né? Ele vai tender a zero, porque aqui em cima, ó, a gente não tem outra parcela, né? Esse b aqui ele vai tender a zero, vai ser um número próximo de zero. Então, perceba que a gente pode fazer graficamente uma representação dessa equação com dados experimentais, né? Por exemplo, a gente vai ter um dado aqui, ó, um dado aqui com a molalidade, né? Esse aqui vai ser 1.0, né? Onde a elevação da temperatura de ebulição é zero, ou seja, estamos lidando aqui com o solvente puro, né? E a molalidade
também vai ser zero, porque a gente não tem soluto aqui, ok? Então, aqui nesse ponto, a gente está lidando com o solvente puro, ok? Aumentando a massa de soluto, a gente já, em diferentes ensaios, ó, a gente já percebe que vai formando aqui uma reta, né? Vai formando aqui uma reta. E essa reta, fazer aqui a retinha, e essa reta vai ser justamente representada pela a nossa equação, né? Aqui no eixo y vai ser a nossa elevação da temperatura de ebulição, e aqui embaixo vai ser a nossa molaridade vezes o fator de Van Hoff. Ok? Perceba que o coeficiente linear desse gráfico, dessa reta, vai ser justamente a nossa constante ebulioscópica do solvente. Então, experimentalmente, a gente pode determinar essa constante dessa forma. Então, indo aqui para os dados, né, a gente vai fazer o cálculo de molaridade, né, a concentração molar do soluto no solvente, e a gente vai fazer também o cálculo de elevação da temperatura de ebulição. A gente pode utilizar essas equações aqui, ó. Já que o fator de Van Hoff é igual a 1, então a gente não utiliza, né? Porque o W vezes 1 vai dar W, né? Então a gente só calcula a molaridade mesmo, ok? Então a gente utiliza aqui, ó. A gente sabe que a molaridade ela é dada em mol por quilo, ou seja, vai ser o número de mols do soluto dividido pela massa em quilos do solvente, certo? 1 aqui é representado pelo soluto e 2 pelo solvente. Então, a gente sabe que número de mols, né? Até acabei colocando errado aqui, vai ser massa, ó. A gente sabe que número de mols é igual a massa dividida pela massa molar do soluto, né? O peso molecular do soluto, que é justamente como está representado aqui, ó. Ok? O peso molecular do soluto é massa sobre, quer dizer, o número de mols, né? Vai ser massa sobre peso molecular. E aqui, esse M2 vai ser a massa em quilos de solvente. Aí a gente vai ficar com a grandeza molar, né? Que vai ser o mol por quilo, ok? Calculando aqui todas as molaridades para todos esses valores aqui, a gente tem o número de mols, né? É só a gente pegar a massa de fenol, aqui tem 0, né? Aqui tem 10, aqui tem 15, então para cada um deles a gente vai calcular o número de mols e divide depois pela esse valor aqui, ó, de massa de solvente, que é só a gente passar para quilo. Ok? Então, calcula aqui as molaridades. Depois a gente vai para o cálculo de elevação da temperatura de ebulição, que é só a gente pegar esse valor aqui, ó, esse valor aqui, que é o valor de temperatura de ebulição do solvente, né, com o soluto, né, essa daqui, ó, do ensaio 2, 3, 4 e 5, né? Essa T0 experimental, ó, ela vai ser a temperatura de ebulição do solvente puro experimental, ou seja, vai ser justamente esse valor aqui, ó, que é o valor onde a gente não tem fenol. Ó, a massa de fenol aqui é 0, certo? Então, esse T0 experimental vai ser justamente esse 78,5, que é a temperatura observada quando o solvente está puro. Então, ok, pega cada TF aqui, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui.
e essa aqui, diminui pelo T0, né? E a gente vai ter as elevações de temperatura, ok? Beleza, calculei aqui as molaridades, calculei aqui esse delta, né? Que vai ser justamente a elevação da temperatura de ebulição. A gente já pode plotar agora o nosso gráfico. Ok, o nosso gráfico ficou dessa forma aqui, ó, né? A gente teve um bom ajuste linear para esse conjunto de dados. Se a gente não tivesse um bom ajuste linear, é porque aconteceu algum erro experimental e a gente teria que refazer o experimento. Então, perceba que, como a gente já analisou anteriormente, o coeficiente angular dessa reta vai ser a nossa constante ebulioscópica experimental, ok? Então, a gente já pode anotar aqui, né, que a nossa constante ebulioscópica experimental vai ser esse valor de 1,2311, né? A gente tem que a constante ebulioscópica teórica vai ser igual, a constante ebulioscópica teórica vai ser igual a 1,22, né, grandeza de temperatura, dividido pelo molar, né? Essa grandeza de temperatura ela pode ser tanto em Kelvin como em Celsius. O valor vai ser o mesmo, porque perceba que quando a gente está trabalhando com elevação de temperatura, diferença de temperatura, não importa se você está trabalhando com Kelvin, com Rankine, com Celsius, a diferença sempre vai ser a mesma, né? Então, a constante ebulioscópica ela vai ser universal. Sempre vai ter o mesmo valor, seja para Kelvin, seja para Rankine, seja para Celsius. Ok? Então, essa aqui vai ser a nossa constante ebulioscópica teórica. A gente calcula aqui, né, o erro experimental associado e a gente vai ficar com um erro experimental igual a 0,91%, né? Que é um erro experimental muito bom, né? Um erro experimental muito baixo. Então é isso, né? Deu quase 1% de erro aqui. A gente pode, com esse experimento, a gente pode determinar, né? Essa elevação de temperatura de ebulição e fazer essa avaliação dos dados, né? Essa validação dos dados por meio desse cálculo de erro experimental associado à constante ebulioscópica de cada solvente, ok? Então, se o solvente fosse a água, a gente poderia fazer, se o solvente fosse outro solvente, a gente poderia fazer da mesma forma. Ok? Então, obrigado por assistir. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Dá um like se gostou do vídeo. E até mais.